fala em Dom Pedro I, muita gente pensa no 7 de setembro. Mas a independência do Brasil não foi o único feito do imperador, não. Nem o último. Talvez você pense que as façanhas de Dom Pedro I acabaram quando ele abdicou do trono do Brasil em 1831, né? Só que não. O moço foi criado para suceder o pai Dom João VI e chegou a acumular 2 coroas. Mas com a abdicação do trono brasileiro e a traição do irmão Miguel em Lisboa, ele se viu apenas com o título de Duque de Bragança. Só que Dom Pedro achou que isso não podia ficar assim e decidiu ir à luta. Mas voltemos um pouquinho nessa história. Mesmo após a proclamação da independência do Brasil, o rei de Portugal, Dom João VI, ainda sonhava em reunificar os 2 países sob a mesma coroa. E na opinião dele, ela cabia perfeitamente na cabeça do filho mais velho, o imperador Pedro I. Até romper os laços com Lisboa, Dom Pedro era o primeiro na linha sucessória portuguesa. Depois, nem todos pensavam assim. Os portugueses, irritados por terem perdido sua colônia mais rica, achavam que, desde o grito do Ipiranga, Dom Pedro abriu mão de seus direitos em Portugal. Já a nova elite brasileira não estava nem um pouco afim de dividir privilégios de novo. Só que Dom Pedro se sentia bem por aqui, mas também queria continuar com o pé em Portugal. E ele tinha uma estratégia preparada. Por isso, quando soube oficialmente que, com a morte do seu pai, era o novo rei de Portugal, ele agiu rápido. Nos parcos 8 dias em que assumiu também o título de Pedro IV de Portugal, escreveu uma nova Constituição, a imagem e semelhança da brasileira, garantindo direitos individuais e a formação de uma assembleia para governar junto com o soberano. Um sistema liberal, dividido em 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Em seguida, Dom Pedro tomou uma última atitude. Renunciou ao trono português em nome da filha mais velha, Dona Maria da Glória, então com 7 anos. Só havia uma condição: ela deveria se casar com o próprio tio, ninguém menos que Dom Miguel, na época com 24 anos. O incestuoso plano de Dom Pedro tinha um objetivo político: evitar encrenca. Os portugueses viviam sua pior crise econômica. A política estava tumultuada desde 1820, quando a Revolução do Porto forçou Dom João a voltar para Lisboa. Absolutista moderado, o rei abriu espaço para os liberais no governo, mas viveu cercado de conspiradores até dentro de casa. Sua mulher, Carlota Joaquina, e o filho Dom Miguel maquinavam tentativas de golpe. A rainha fez tantas que acabou de castigo no Palácio de Queluz. Dom Miguel, que liderou 2 levantes para depor o próprio pai, se exilou em Viena. Dom Pedro achava que era preciso aniquilar qualquer oposição, e o compromisso de sua filha com seu irmão parecia a melhor saída. O plano era ardiloso. Até a maioridade de Maria da Glória, a regência de Portugal ficaria com Dom Miguel. Mas enquanto o casamento não fosse celebrado, o posto continuaria com a infanta Dona Isabel Maria, irmã de ambos, no cargo desde a morte de Dom João. Inocentemente, Dom Pedro achou que esse casamento resolveria a questão dinástica, unindo o país num governo de conciliação nacional, apaziguando os absolutistas e abrindo caminho para os liberais. Põe inocência nisso. Com a nova Constituição instaurada, Miguel voltou a Lisboa em 1828, prometendo entregar o poder à sobrinha no futuro. Era bom demais para ser verdade. Um mês depois, Dom Miguel quebrou o pacto. Confiante das manifestações de rua que pediam a volta do absolutismo, mandou Maria da Glória passear, proclamou-se Miguel I de Portugal, dissolveu a Câmara dos Deputados, nomeou uma assembleia à moda antiga e iniciou uma violenta perseguição aos liberais, com exílios e prisões em massa. A reação de Dom Pedro veio em etapas. De 1827 a 1831, ainda no Rio de Janeiro, ele comandou uma resistência diplomática sob a tese de que Maria da Glória era, de fato, a rainha de Portugal. Mas Dom Pedro só se envolveu diretamente na questão quando sua popularidade no Brasil entrou em queda livre. Sentindo o perigo interno, ele optou pela abdicação. No discurso de despedida, desejou felicidade aos brasileiros e passou o cetro para o filho Pedro de Alcântara, de 6 anos, iniciando o tumultuado período regencial no Brasil. Em seguida, partiu para a Europa atrás de apoio e dinheiro para fazer a guerra. França e Inglaterra deram a maior força, mas a juros escorchantes. A garantia era apenas a retomada do trono em Lisboa. Em janeiro de 1832, Dom Pedro foi para a Ilha Terceira, nos Açores, que desde 1828 era o único foco de resistência dos liberais portugueses, varridos do país por Miguel I. Então,
Em julho de 1832, Pedro de Orleans e Bragança, que 9 anos e 10 meses antes tinha proclamado a independência do Brasil, partiu com 50 navios do arquipélago dos Açores, no meio do Oceano Atlântico, e desembarcou com 7.500 soldados na Praia dos Ladrões, a poucos quilômetros da cidade do Porto, começando uma guerra com a qual recuperou o trono. Como regente da filha, puniu os absolutistas com sequestro de bens e a demissão de cargos públicos, mas as finanças de Portugal beiravam ao caos. O enorme empréstimo feito para formar o exército liberal se juntava à dívida acumulada por Dom Miguel. Fora isso, a guerra cobrou um preço alto a Dom Pedro, que, tuberculoso, foi diagnosticado com inflamação nos pulmões, icterícia e hidropsia. Numa de suas últimas aparições públicas, no Teatro São Carlos, o rei soldado foi vaiado e chamado de canalha. Morreu na tarde de 24 de agosto de 1834, no mesmo lugar que havia nascido 36 anos antes, no Palácio de Queluz. Apesar dos pesares, Dom Pedro cumpriu seu objetivo e fez sucessores. Brasil e Portugal continuavam nas mãos da mesma família, com Dom Pedro II no Rio de Janeiro e Maria II em Lisboa. A Constituição escrita por ele foi cumprida até a proclamação da República Portuguesa, em 1910. Quanto a Dom Miguel, bem, esse morreu em 1866, sustentado por partidários fiéis que o seguiram, teimando até o fim que ele era o legítimo rei de Portugal. E aí, gostou deste episódio falando um pouco de nossa história? Quer ver mais episódios assim? Diga aí nos comentários! E não se esqueça de curtir nosso vídeo e assinar nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do Super. Vejo vocês no próximo Fato Interessante.